Olá, buscadores. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Supre com a editora Teosófica. TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, aqui em Brasília é o canal 2 da NET. E você, que estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Rudinei Marques. Tudo bem, Rudinei? Seja bem-vindo. Olá, Charles, tudo bem? Cumprimento também aqueles que acompanham o programa Leituras para Viver Melhor. É um prazer estar aqui. Bacana. A gente agradece a sua disponibilidade, né? Compartilhar suas leituras. O Rudinei, ele é membro da Sociedade Teosófica há 30 anos e é doutor em filosofia. E ele trouxe uma obra bem desafiadora para a gente falar a respeito de um assunto bem popular, mas um livro volumoso que aborda com profundidade os Yoga Sutras de Patanjali, né? E intitulada A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Taimini e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Rudinei, aqui a gente tem dois termos, né, que já desperta assim a curiosidade, né? Primeiro a palavra yoga, que aqui no Ocidente muitas vezes é associado somente a um tipo de atividade física, né, uma ginástica. Muitas pessoas acabam não explorando, né, as outras ferramentas da yoga. Muitas pessoas nem conhecem, né, praticam as asanas, né, mas às vezes nem conhecem muito bem os Yoga Sutras, né? E ciência. Como é que essas duas palavras se relacionam? Como o autor traz essa proposta científica, se é que podemos chamar assim, nesse livro? Olha, Charles, é um ótimo começo, né? Um começo pelo princípio, que é o título da obra, né? E nesse sentido, vale observar que o Dr. Taimini foi um cientista, né? Tinha um PhD em Química, mas também foi um buscador espiritual. E são essas duas experiências de vida que ele condensa nesse título, A Ciência do Yoga. Ciência vista tanto como um conhecimento sobre a filosofia do yoga, mas também como um método experimental, porque yoga é uma filosofia eminentemente prática. Então, é claro que existe uma diferença entre a ciência como nós a conhecemos, né, a ciência propriamente dita, que é reproduzível, né, ou deve ser reproduzível em laboratório, ou se um cientista no Brasil e outro na China partirem das mesmas variáveis, né, e a partir da mesma metodologia, eles poderiam corroborar uma teoria. A ciência do yoga está querendo dizer o seguinte, que se diferentes buscadores empreenderem o caminho do yoga utilizando as técnicas prescritas por Patanjali, chegariam ao mesmo objetivo. Então, é nesse sentido que o autor usa o termo ciência. E yoga, claro que nós temos visto que houve uma simplificação no Ocidente, chegando aqui basicamente as posturas, né, as práticas físicas, mas é muito mais do que isso, né? E dos 196 sutras que estão nessa compilação, né, de uma tradição já multimilenar, quando Patanjali a encontra na Índia, dos 196 sutras, 2 ou 3 falam das posturas físicas dos asanas, né? E o restante tem outras intenções, né? Quer dizer, mostrar a filosofia como algo muito mais amplo. Não que as posturas não sejam importantes, né? Qualquer um de nós que se dispuser a praticar as asas, né, que são as posturas do yoga, vai perceber que o nosso corpo ele tem áreas que nós praticamente não movimentamos, né? E em que a energia está cristalizada.
e como é importante que a energia esteja fluindo, né, em todos os nossos veículos. A prática também tem a sua razão de ser e a sua importância no contexto geral da tradição do yoga. Mas então é por aí que Patanjali, que o Dr. Time reúne esses dois termos, né? Ciência enquanto uma prática, um método, e yoga, né? E isso tudo dentro da tradição do sutra, né? Quer dizer, são 196 sutras, há uma diferença sutil entre sutra e aforismo, enquanto o aforismo tem uma autonomia, né, existe por si só, o sutra ele indica um encadeamento de ideias. Então, são 196 sutras em que um determinado sutra ele tem uma ligação com o que o sucede, com o que segue nessa obra disposta em 4 capítulos, que nós falaremos um pouquinho sobre ela hoje. Bacana. Isso acaba tornando nosso desafio ainda maior, né? Então, quer dizer que para a gente entender o Sutra, a gente tem que ter uma ideia de todos, na verdade, né? Eles possuem uma relação. Então, você tem que estudar em sua totalidade para conseguir, às vezes, retomar, né? Muitas vezes a gente lê um Sutra, tem um entendimento, mas quando você vai ler o seguinte, você volta ao entendimento. Como que essa obra, né? Quem está assistindo, e acredito que a maioria tem alguma familiaridade com o termo yoga, né? Mas muitas vezes não no quadro completo. Como que essa obra ela nos traz ferramentas para essa compreensão maior de como seria, né, a aplicação dessa ciência do yoga na nossa vida, como isso pode nos ajudar e beneficiar? Bom, Charles, eu acho que é importante a gente partir da definição que o próprio Patanjali dá para o seu conceito de yoga, né? Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação das modificações da mente. Isso está no Sutra 1.2, né, dos Yoga Sutras, e diretamente correlacionado com o Sutra 2.20, e diz que o vidente é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Aí, hinduísmo e budismo se encontram, né? Para mostrar que existe uma mente pura, né? Que conecta a nossa consciência com o mundo manifestado, e que é importante que nós, então, façamos esse trabalho interior para recuperar essa pureza que nos permite ver as coisas como elas são, e não de acordo com os condicionamentos que essa mente adquiriu ao longo do processo evolutivo. E são condicionamentos de ordem biológica, social, cultural, familiar, né? Veja, por exemplo, que durante todo o processo evolutivo do ser humano, a sua evolução biológica, né, que foi uma luta pela sobrevivência, nós adquirimos, né, vários condicionamentos que nem sempre são os mais indicados para uma vida espiritual. Então, a gente precisa se dar conta, né, da nossa herança animal e enxergando isso, poder trabalhar numa frequência superior. Da mesma forma, o condicionamento social, né, e cultural, né, a gente tem basicamente, né, na nossa formação mental, um condicionamento que vem lá dos gregos, né, da nossa racionalidade, que ela é muito uma racionalidade grega, né, nossa lógica aristotélica, né, a nossa concepção de justiça está muito ligada ao direito romano também, né, assim como a nossa percepção de religiosidade no Ocidente está muito ligada ao cristianismo, né, à tradição judaico-cristã, e tudo isso está impregnado em cada um de nós, né? E faz com que nós vejamos o mundo de uma determinada maneira. Agora, essa não é a única maneira, e nem sempre é a maneira
objetiva de encarar o mundo. E o que Patanjali está dizendo é isso: se nós não olharmos com objetividade para essas camadas e mais camadas de condicionamentos, nós seguiremos como, né, o Schopenhauer fala, né, é um relógio que gira, 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 mas não sabe onde vai, né? Então, a maioria de nós passa a vida meio que um piloto automático. A gente não assume as rédeas da própria existência e não vai a fundo no conhecimento desse mesmo, né? E o que Patanjali está mostrando é isso, né? Que enquanto nós não olharmos para nós mesmos, né? Não conseguirmos trabalhar essa massa de condicionamentos que povoa a nossa mente. Com certeza. São os óculos, né, que cada um usa, né, para enxergar o mundo, né? Então você acaba colorindo, né, a sua percepção de acordo com o contexto em que nós estamos inseridos, né? Desconstruir isso não é bem uma tarefa tão simples, né? Falar é fácil, mas colocar em prática não é tão simples. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Rudney Marx sobre a obra A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Time, publicação da editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Rudney Marx sobre a obra A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Time e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Rudney, sobre essa desconstrução, né, sobre esses condicionamentos da mente que você mesmo falou, né, estão influenciados pela cultura, pela nossa maneira de ver o mundo, pelo contexto que estamos inseridos, que ferramentas a obra, o autor, os Yoga Sutras apresentam, né, que poderiam nos auxiliar nesse sentido? Qual que é a luz no final do túnel para a gente poder chegar a essa transcendência, né, da nossa percepção condicionada? Sabe, Charles, que talvez um dos maiores condicionamentos que nós temos é do tempo linear, né? É o que nos, principalmente nesse momento que vive a humanidade, né, de aceleração constante, nos projeta, né, num mundo caótico e numa corrida alucinada e desesperada, né? Quer dizer, todo mundo corre, 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 mas não sabe exatamente bem para onde e por quê, né? Mas como todo mundo está correndo, a gente corre junto, né? Isso muito por conta do nosso condicionamento que passa muito, né? Pelo que nós falávamos há pouco, né? Desse condicionamento de base, né? Que nós trazemos já há alguns séculos, né? A gente sabe que esse tempo linear ele tem
um início no Ocidente, né? Nem sempre foi assim. Veja que as civilizações arcaicas trabalham muito mais com tempo circular, né? Como nos mostra Mircea Eliade, e nós rompemos em determinado momento com esse tempo linear, assumimos um tempo, nós rompemos com o tempo cíclico, assumimos um tempo linear, e a partir daí a nossa vida virou uma corrida de 100 metros rasos que duram uma vida toda, né? E não precisa ser assim, né? Yoga, acho que está nos mostrando, talvez uma das grandes rupturas da tradição do yoga seja com essa nossa percepção de tempo, nos mostrando que é possível trazer a mente, centrar a mente no aqui e no agora, e não trabalhar assim, com esse pano de fundo tão desesperador que é o tempo acelerado, né? E sobretudo agora no mundo digital, né? O tempo digital da sobreposição de imagens, né? Do trânsito alucinado de informações nas redes, que a gente fica tonto, não consegue acompanhar, às vezes se culpa por não conseguir acompanhar, mas isso é algo nocivo, né? Nocivo para a nossa existência. Nós precisamos relaxar, precisamos centrar a nossa mente no aqui e agora e viver em plenitude a nossa experiência. Então, me parece que esse é um dos grandes ensinamentos do Yoga Sutras. Mas, falando aí dos demais condicionamentos, Patanjali nos Sutras 1.7 a 1.12, ele vai falar de 5 grandes condicionamentos que praticamente circunscreve toda a nossa experiência mental, né? O conhecimento correto, o conhecimento incorreto, a fantasia, o sono e a memória. Eu não vou ter tempo até para desenvolver todos eles, mas eu quero pegar só a questão do conhecimento, né? Porque ela é muito importante nesse estágio que a gente vive de supervalorização do conhecimento, né? É como se alguém que detivesse o conhecimento, por exemplo, da Bíblia, pudesse ser considerado, né, alguém que tivesse vivenciado a plenitude do ensinamento do Cristo, né? Quer dizer, existe uma diferença, o que Patanjali está mostrando é que existe uma diferença abissal entre o conhecimento intelectual, né, o conhecimento teórico, conceitual, e o conhecimento direto por quem experienciou a realidade realmente real, para trazer um tema desenvolvido na filosofia platônica. E já que eu falei em Platão, né, porque eu estudei um pouco o platonismo na academia, desenvolvi uma tese de doutorado, inclusive, que liga o neoplatonismo à primeira academia de Platão, que mostra o que Platão fala lá na carta 7, né? Que o conhecimento mais profundo ele é intransmissível. E aí sim a gente pode falar de um ocultismo, né? Não é algo escondido, né? Mas algo que tem que ser vivenciado por cada um em planos mais sutis da consciência, que não são transmissíveis pela lógica discursiva e linear. É só isso, né? Quer dizer, a racionalidade ela tem uma importância, né? A própria ciência ela se movimenta no âmbito da racionalidade, da lógica, mas o que Platão já observa lá no livro 6 da República, na analogia da linha, é que a dianoia, né? Ou seja, nossa mente discursiva, linear, ela não esgota as possibilidades do conhecimento. Depois disso vem a anoesis, e os neoplatônicos ainda adicionam uma renosis, que é o conhecimento quase que absoluto. E por que tudo isso é importante? Para mostrar a relatividade do conhecimento teórico, discursivo, conceitual. E Patanjali diz mais do que isso, né? Ele diz que em determinado sentido, esse conhecimento chega a ser prejudicial. E a gente sabe disso, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas que detêm
um conhecimento fantástico em determinadas áreas, aí você vai ver a prática de vida do sujeito é diametralmente oposta ao conhecimento que ele detém, né? Veja no âmbito da moralidade pública, por exemplo, né? Um dia desses eu encontrei um senador e aí, conversando com ele, ele me disse, olha, o meu partido tem um código de conduta irretocável. Agora, ele era conhecido, né, por ser alguém que não age de forma, né, digamos assim, tão ética. Veja que ele, em princípio, detém aquele conhecimento, ele sabe da importância, né, da moralidade pública para a vida, né, do Estado, mas aquilo ali não se transformou uma prática de vida, né? E no âmbito da religião isso é muito importante, é muito ilusório, né? Porque o que adianta você... decorei os 196 sutras de Patanjali, eu decorei, né, todo o Novo Testamento, eu decorei isso e aquilo. Bom, isso está fazendo algum sentido, está repercutindo na tua vida ou simplesmente um conhecimento teórico intelectual? Então, veja, existe uma sutileza aqui, né, mas o que Patanjali está mostrando é que esse conhecimento teórico, ele muitas vezes é um impedimento para a vida espiritual. É aquela coisa do budismo, né? O barco você usa para atravessar o rio, mas depois você não segue carregando o barco, né? Ele já cumpriu a sua função. E muitas vezes a gente fica carregando o barco a vida toda sem se dar conta que ele já cumpriu a sua função. Então, nesse sentido, a filosofia do yoga é muito importante, porque ela mostra essas questões de forma bem objetiva. Bacana. Enquanto você falava, né, eu lembrei de um experimento, até não lembro se não eram essas pegadinhas de programa de humor, onde tinha uma pessoa caminhando na rua e aí vinha uma multidão de pessoas correndo na direção oposta e a pessoa correndo do nada, né? E a pessoa começava a correr junto, né? Então, acho que tem muito isso, né? A gente acaba, com certeza, né? Nós somos influenciados pelo meio e nós influenciamos o meio também, né? E é muito doido essa corrida, como você disse, né? Eu gostei do exemplo, 100 metros rasos, né? Que é bem isso mesmo, a gente fica correndo atrás do que a gente nem sabe do que, não sabe por quê, e é bem isso, é uma corrida rasa, e a gente está passando pela vida. A gente está, talvez, não trazendo a possibilidade, muitas vezes, de uma vivência mais profunda, né? De viver a vida com maior intensidade, com maior entrega, de aproveitar cada momento, né? Cada momento é único e passa rápido. E essa questão que você trouxe, né, da vida linear, né? Então, dizem que tem um documentário da TV Escola que eu acho muito bom, que é o Ocidente e o Oriente, e eles dizem essa é uma das grandes diferenças, né, do ocidental e do oriental. O ocidental ele tem uma visão linear, início, meio e fim de tudo, e o oriental ele tem uma visão cíclica. E esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Rudney Marx sobre a obra A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Time, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Rudney, muito gratos pela sua partilha. Muito obrigado. Eu que agradeço, Charles, internautas que nos acompanharam até aqui, e até a próxima. Até nosso próximo encontro.